Olá, meus amigos, está começando mais um programa E Agora, Doutora? Dúvidas de trânsito que você não tinha para quem perguntar. Eu sou a doutora Sônia Inglatti, advogada especialista em trânsito, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que atinge milhares de motoristas todos os dias: o excesso de velocidade. É daqui a pouquinho. Olha só, muitas pessoas chegam até mandam mensagem, mandam e-mail, perguntando aí sobre o que fazer. Doutora, levei uma multa de um radar, eu passei só um pouquinho acima do limite. E aí, eu pergunto, quanto foi esse pouquinho? Porque no Código de Trânsito existe uma diferença enorme quando o motorista ultrapassa o limite de velocidade. O limite de velocidade, ele está estabelecido, olha só, vamos aqui. Vamos falar hoje sobre o artigo 218 do Código de Trânsito. Artigo 218, que ele estabelece aqui o limite de velocidade. As infrações relacionadas ao limite de velocidade estão elencadas no artigo 218. E nesse artigo ele vai estabelecer qual é a penalidade para quem ultrapassa até 20%. Qual é a penalidade para quem ultrapassa entre 20% e 50%? E qual é a penalidade para aquele que ultrapassa acima de 50%? Hoje eu vou explicar esses três incisos do artigo 218 para vocês. Então nós temos aqui o inciso 1º, nós temos o inciso 2º e nós temos o inciso 3º. São todos derivados do artigo 218, mas eles têm penalidades completamente diversas. Nós vamos mostrar valores, consequências, os riscos e explicar também o que muita gente não sabe sobre esse tema. Então, olha só, antes de entrar especificamente no artigo 218 do Código de Trânsito, eu preciso explicar algo muito importante para vocês. Em primeiro lugar, o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece que a velocidade, o motorista deve desenvolver uma velocidade observando os limites fixados pela sinalização da via e levando em consideração as condições adversas ou as condições do local. São condições adversas. Nós temos aqui chuva, garoa, neblina, nós temos várias, a própria pista. Tudo isso é levado em consideração para que este motorista desenvolva uma velocidade compatível com as condições de segurança, beleza? Isso aí está elencado no artigo 61 do Código de Trânsito. No entanto, motoristas que não respeitam a velocidade determinada para a via podem ser enquadrados no artigo 218, conforme a velocidade aferida, ele vai para o inciso 1º, 2º ou 3º. Significa, gente, que não basta dizer eu sempre passo em tal local a 80 km por hora. Não importa o hábito do motorista, se ele conhece o local. O que importa é a sinalização, o tipo da via, as condições do trânsito e a velocidade que é regulamentada para aquele local. Porque o excesso de velocidade, vocês sabem, vocês que me acompanham aqui no programa 190, na Rede TV Cinturão Verde todos os dias, nós todos os dias mostramos inúmeros acidentes e normalmente os acidentes envolvem danos materiais muito grandes e também ferimentos em pessoas e muitos óbitos. Muitas pessoas perdem a vida em decorrência de acidente de trânsito que é muitas vezes causado pelo excesso de velocidade. O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes graves e até acidentes fatais no Brasil. E o objetivo da lei do Código de Trânsito é proteger vidas. Portanto, nós devemos respeitar o limite de velocidade. A velocidade que é limitada para aquele determinado local, ela tem todo um estudo determinando o que seria compatível com as condições de segurança. Portanto, já falamos sobre isso em outro programa. A sinalização, ela é imperativa, ela determina. E também não podemos esquecer que a velocidade ela varia conforme o tipo do veículo. Se você está conduzindo um veículo de pequeno porte, é uma velocidade. Se você está conduzindo um caminhão, é uma outra velocidade. Justamente porque
Porque os veículos, eles demandam um período maior para que eles consigam parar e também podem representar um risco maior. Um caminhão que faz uma curva a uma determinada velocidade, ele pode ter sim, de repente pode sofrer um acidente se ele ingressar nessa curva com uma velocidade superior às condições de segurança que foram medidas pelos engenheiros e foi determinada para aquele local. Beleza? Então nós vamos começar aqui sobre o primeiro caso, o artigo 218, inciso 1º. O artigo 218, inciso 1º, ele fala o seguinte: quando a velocidade for superior à máxima permitida para aquele local em até 20%, nós temos uma infração média e a penalidade dela é multa. Então, aqui nós temos uma velocidade que é superior, que é até 20%. 20% do que, doutora? 20% da velocidade determinada para a via. Com isso, nós temos aqui o motorista que transita em até 20%, ele tem uma infração na categoria média. Esta infração, a classificação dessa infração média, ela atribui aqui para a carteira do motorista 4 pontos e tem o valor ali da pecúnia. Nós vamos trazer isso aqui para a vida real. Então, imagine uma via com 60 km por hora. 20% de 60 equivale ao quê? 60, 10% é 6, 20% é 12. Ou seja, se o motorista transitar com até 72 km por hora, levando em consideração a via de 60, ela vai ser enquadrada aqui no inciso 1º. Entenderam? E aí que muita gente pensa, doutora, então tá tudo bem, é pouca coisa, não é? Não, não é. Porque é uma infração, gera multa, gera pontos na sua carteira e cria um histórico aí de prontuário deste condutor. Então, parece pequeno, mas o problema é quando o motorista começa a repetir isso várias vezes. E muitos motoristas acabam perdendo a sua habilitação porque não dão bola para esse tipo de notificação. Deixa eu só fazer aqui um parêntese para vocês, o seguinte. Nós tivemos um programa, fizemos um programa aqui justamente pela conversão em advertência, que eu vou fazer um parênteses. Nesta possibilidade, somente nesta possibilidade aqui do inciso 1º, se você, condutor, não foi notificado em nenhuma infração nos últimos 12 meses da categoria média, você pode requerer a conversão em advertência. Por quê? Se você não levou se você, durante o período de 12 meses, não teve nenhuma infração, uma única infração da categoria média, você pode requerer aí a conversão em advertência. É um procedimento, já falamos sobre isso, deveria ser automático, mas não está sendo em muitos casos. Então é importante que você saiba. Ai, doutora, eu sempre cuidei, eu sempre passei ali bem certinho, mas aquele dia eu me distraí por algum motivo, vi uma loja, vi uma promoção, vi uma liquidação, vi um cachorrinho na rua, enfim, acabei me distraindo e passei. Neste caso, você pode requerer aí a conversão em advertência. Mas é um caso aqui bem específico. Você tem que ter um prontuário limpo para que você possa requerer esse benefício, essa benesse aí do legislador. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem nunca olhou para o velocímetro e percebeu que passou ali um pouquinho acima da velocidade? Então, eu quero que você mande aí a sua interação comigo, pode mandar no nosso WhatsApp, está aí no rodapé do seu vídeo, para que você possa, de repente, ai, doutora, eu fui multado, eu não sabia que eu podia requerer aí a conversão e advertência, foi só uma vez, eu nunca mais excedi na velocidade. Então, mande aí a sua participação, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail, o meu e-mail, para que você possa interagir. E você também pode fazer perguntas, tem dúvidas aí com relação a trânsito, você também pode interagir, mandar a sua dúvida aqui, nós vamos respondendo na medida do possível. E às vezes a sua dúvida pode virar inclusive tema para o nosso programa, porque muitas dúvidas acabam sendo transformadas em apresentação do nosso programa, tal a demanda aí de pessoas que encaminham os seus requerimentos. Vamos lá, o objetivo do nosso programa, gente, é repassar informações para que você faça uso desse seu conhecimento em seu benefício. Lembrando, o Código de Trânsito, ele não protege o condutor infrator, mas ele determina o devido processo legal para que a pessoa que for notificada ou que se ache notificada indevidamente
possa requerer ali uma análise por parte do legislador da sua notificação, e se ela estiver tudo certo, vai ser notificado, vai ter pontos na carteira, conforme a pontuação ela pode perder a sua carteira, vai ter que fazer o curso de reciclagem, vai ter que ficar um período aí de suspensão, se não cumprir o período de suspensão, tem a sua carteira cassada, enfim, tem uma série de penalidades. Mas o legislador também proporciona situações em que você, com o devido conhecimento, que você possa efetivamente requerer ali, de repente, a anulação de uma notificação que não foi devida, beleza? Gente, eu não falei aqui no inciso 1º, mas os equipamentos de aferição, eles precisam ser, tem um selo do Inmetro que determina que esta aferição tem que ser anual. Então, primeira coisa, recebeu uma notificação, verifique se aquele equipamento que detectou o excesso de velocidade, se ele está no período de aferição, se ele está tudo certo. Por quê? Pelas condições climáticas, e é um equipamento eletrônico, ele pode sim ter um percentual. Por isso que é muito comum, quando você recebe uma notificação, tem 3 velocidades, não tem? Ali na notificação. Tem a velocidade que é determinada para a via, tem a velocidade que foi verificada e tem a velocidade que foi considerada. Ou seja, o legislador já dá um pequeno desconto que gira ali em torno de 7%, que é justamente para descontar. Então é muito comum você ver, por exemplo, um motorista que tem a velocidade de 40 km por hora e ele foi notificado a 41, tá? Nossa, doutora, mas um percentual só acima? Sim, mas é que na verdade ele 40 km por hora, aí tem a velocidade que foi constatada em torno de 49%, aí desconta esse 7%, é matemática, tá, gente? Aí desconta esse 49 km por hora, fica em 41, ou seja, ele foi notificado por apenas 1. Se ele cair nessa daqui, a única multa, beleza, ele entra com pedido, conversão de advertência, tá tudo certo. Mas se ele for reincidente, o cara passa de manhã, de tarde nesse mesmo local, ele pode perder a sua carteira cometendo infrações ali, entre aspas, de pequeno avanço aí de velocidade média. Beleza? Gente, falamos sobre o inciso 1º do artigo 218. Eu vou um breve intervalo aí chamar os nossos apoiadores culturais e na sequência não saia daí, chame aí o seu filho, chame aí sua esposa, chame seu marido, porque nós vamos falar sobre os 2 outros incisos do artigo 218. E aí a coisa começa a ficar mais complicada. Primeiro, porque nós temos uma pontuação maior e também nós temos a possibilidade, inclusive, da perda da sua Carteira Nacional de Habilitação. É 1 minutinho e eu volto já. Pode rodar. DPTrans, recursos de multas. Peça a consulta da tua CNH grátis. Às vezes você está com a carteira suspensa e nem sabe. Os especialistas da DPTrans vão te orientar e, se precisar, vamos entrar com um recurso para que você não perca a sua carteira. Então aproveite e mande agora o seu WhatsApp para 99896-4345 99896-4345. A sua imagem e a sua segurança merecem o melhor. Na Englate Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança, você encontra soluções completas para destacar a sua marca e proteger o seu patrimônio. Fachadas, adesivos, letreiros luminosos, plotagens e muito mais. Tudo com qualidade e acabamento profissional. Englate Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança. Tecnologia, criatividade e confiança em um só lugar. O Novo Mundo é uma das regiões que mais se transforma em Curitiba. Um bairro que respira desenvolvimento urbano e segue um crescimento planejado. Aqui, a infraestrutura já é realidade. Faculdades, hospitais, comércios, serviços essenciais. Tudo ao seu redor. Não é por acaso que o índice de valorização dessa região está acima da média. Morar no Novo Mundo é investir no presente com os olhos no futuro. É aqui que começa uma nova fase da sua vida. Mais prática,
mais conectada, mais sua. Make It Essence, planejado para acompanhar o seu ritmo. Make It, aqui sua vida acontece. De volta com o programa E Agora, Doutora? Dúvidas de trânsito que você não tinha para quem perguntar. Hoje o nosso tema é o excesso de velocidade. Na verdade, especificamente o artigo 218, inciso 1º, 2º e 3º do Código de Trânsito. Agora, no primeiro bloco, nós falamos sobre o inciso 1º do artigo 218, que estabeleceu 20%, até 20%, quem excede a velocidade em até 20%, ele é notificado como infração na categoria média, com 4 pontos na carteira. Beleza? Tudo certo? Pode pedir a conversão em advertência se você não teve nenhum tipo de multa nos últimos 12 meses. Mas agora nós vamos falar em algo mais sério, que é o artigo 218, inciso 2º. Porque é quando a velocidade ela for superior à máxima permitida para o local entre 20% e até 50%. Então, olha só, neste caso a infração é grave e também temos a penalidade de multa. Então, neste caso aqui, nós temos uma velocidade que é determinada entre 20% e 50% para a máxima permitida. Aqui nós já temos uma multa grave, tá? E aqui nós já temos estabelecido 5 pontos na carteira desse motorista. Matemática mais uma vez, tá? Vamos usar aí o mesmo exemplo que eu falei no primeiro bloco. Uma via de 60 km por hora. Se eu ultrapassar a 72 km por hora e entre 72 e 90, eu já estou aqui enquadrado no inciso 2º. E aqui a situação já começa a ficar bem mais preocupante. Lembrando, aqui nós fizemos a conta, estamos utilizando aqui, eu vou colocar no cantinho só para a pessoa não confundir, 60 km por hora como exemplo. Calculando aqui 20%, 10% dá 6, 20% dá mais 12 km por hora, tá? Ou seja, 60 mais 12, 72. Aqui no caso nós temos entre 72 e até 90, porque 60 mais 50% é mais 30, então 60 mais 30 dá 90, por isso que nós chegamos a esses cálculos, tá bom, gente? Então nós ficamos aqui entre 20 e 50%, eu não estou nem levando em consideração aí o percentual do equipamento, enfim, uma regra básica aí só para que vocês possam entender. O código entende que esse motorista ele deixou de cometer apenas um pequeno excesso, aquele lapso, tá? Ele olha, o legislador, na verdade, ele olha esse condutor como alguém que passou a assumir algum risco, ou melhor, um risco maior. Numa cidade, por exemplo, a diferença entre 60 e 90 km por hora, ele pode significar a diferença entre você conseguir parar o seu carro, frear o seu carro, ou se envolver num acidente, atropelar alguém. Não é? Um exemplo prático. Imagine uma escola, a velocidade máxima estabelecida é de 40 km por hora e esse veículo passa a 58 km por hora. Muita gente olha e pensa, nossa, mas são só 18 km a mais. Só que juridicamente não funciona assim, tá? A lei faz o cálculo profissional sobre o limite que é determinado para a via e isso pode dar ensejo a uma situação muito grave. Nesse caso aqui, o motorista vai ser atribuído 5 pontos na carteira. Se ele exceder a velocidade, nós temos aqui, já falei, vamos abrir um parênteses aqui. Eu já falei para vocês, nós temos a pontuação de 20, tá? Nós temos o teto, 20, 30 e 40 pontos. Nossa, professor, nossa, doutora, é tudo número? Sim, praticamente número o tempo todo. 20, 30 e 40 pontos. Lembrando que se você cometer uma ou mais, uma ou duas infrações gravíssimas, você já fica com este teto de pontos. Se você cometer apenas uma infração gravíssima, você fica com 30 pontos. Se você não cometer nenhuma gravíssima, você fica com o teto de 40 pontos. Nessa daqui é infração grave. Só que 5 vezes 4 dá 20, tá, gente? Aí, nesse caso aqui, você fica pertinho de perder aí a sua habilitação. As pessoas não dão muita bola com relação às infrações, não é? A essa classificação. Mas é essa classificação que vai te levar para esse cálculo. Lembrando que isso se a pessoa não exercia
a atividade remunerada, tá? Se ela exercer atividade remunerada, independente da infração, da classificação da infração, você já sabe, já falei sobre isso, que a pessoa fica com 40 pontos. Então, nós precisamos fazer contas, mas é facinho para a pessoa, sem contar aí que uma infração que é grave, ela tem um valor pecuniário muito maior, tá bom? Agora vamos ao inciso 3º, porque nós chegamos ao mais grave de todos, o inciso 3º do artigo 218 do Código de Trânsito, que ele determina que quando a velocidade for superior à máxima permitida em mais de 50%, aqui muda completamente a situação. Primeiro, que ela se torna uma infração gravíssima. Além de ser gravíssima, minha gente, ela é alterada, ela é multiplicada por 3. E nós temos também a previsão da suspensão do direito de dirigir. Então percebam algo que é muito importante. Nós estamos falando apenas de multa. Nós estamos falando do direito, né, de dirigir, que você pode perder esse direito de dirigir cometendo apenas uma única infração. Então vamos aqui para o quadro. O inciso 3º do 218, ele fala sobre mais de 50%. Isso não olha só, minha gente, se a via for permitida aqui 60 km por hora, 50% é mais 30, ou seja, dá 90. Se a pessoa passou a 91 km por hora, ou seja, ela já está aqui, tá? Com uma infração gravíssima, que são 7 pontos na carteira, multiplicada por 3. Tá, 3 vezes 7, 21? Não. Neste caso, não se aplica a pontuação, tá bom? Só que, por que, professora? Por que, doutora, que não se aplica a pontuação? Porque neste inciso aqui, nós já temos a penalidade prevista da suspensão da carteira. Então, ela é agravada no valor, em 3 vezes, o valor da pecúnia, do valor do pagamento. A pontuação não. Por quê? Porque na própria notificação, na própria infração, já tem a previsão da suspensão. Ah, professora, mas doutora, eu falo professora porque eu sou professora, tá, gente? Mas acontece o seguinte, mas eu dirijo há 40 anos e eu nunca cometi nenhuma infração. Esses dias o Detran acabou condecorando um senhor lá que tinha não sei quantos anos dirigindo, ou habilitado, né? Talvez não dirigindo, mas habilitado, que não tinha nenhuma infração nas últimas 3 décadas. Muito legal, todos deveriam ser assim. Mas quem está no dia a dia do trânsito, a gente sabe que acaba cometendo algum deslize. Nesse caso aqui, minha gente, o que acontece? A pessoa pode dirigir há 40 anos, pode não ter absolutamente nenhuma infração. Só que, se ela passar num local com mais de 50 km por hora e cometer uma única infração, esta pessoa já pode ter a sua habilitação suspensa se ela for enquadrada no inciso 3º. Muita gente fala sobre a multa autossuspensiva. Porque o 218 ela é autossuspensiva. Gente, não é bem assim. A multa autossuspensiva, ela não existe, tá? Por quê? Porque este motorista, ele vai ter todo o devido processo legal. Se o carro vai ser expedido a notificação, esta notificação, este condutor ou este proprietário vai ter a possibilidade de indicar quem era o condutor na data da infração e, na sequência, se ele não indicar, vai recair sobre ele essa responsabilidade. Se for nome de pessoa jurídica, nós temos aí um agravamento desta penalidade pela não indicação do condutor, mas ela não é autossuspensiva, porque você vai ter todo o trâmite normal ali, o devido processo legal para se defender. E é importante que você veja daí as situações. Primeiro, não há necessidade de abordagem, tá, gente? Essa multa de infração, ela pode ser verificada por equipamento devidamente credenciado, devidamente aferido pelo Inmetro, mas ela não precisa necessariamente de abordagem. Como eu falei, é um equipamento pelo Inmetro, então é importante que você verifique na notificação se esse equipamento ele está dentro do período aí de validade. Se não conseguir verificar, você pode entrar aí no site, tem um site do INEP, onde você consegue verificar pelo código do radar quando é que ele foi aferido. É importante. Muitas pessoas trabalham aí, ou de repente ingressam com recurso de multa e precisam dessas informações, tá bom? Então é o seguinte, minha gente, só recapitulando para vocês.
218, inciso 1º, até 20% acima da velocidade permitida. No inciso 2º, entre 20% e 50% já é uma infração gravíssima. Nesse primeiro caso aqui, você pode até requerer, de repente, se você fizer jus, ao pedido de conversão de advertência, tá? É bem legal. Agora, se você cometeu o inciso 2º, neste caso aqui não cabe o pedido de advertência. Por quê? Porque para converter uma multa em advertência, você tem que preencher uma série de requisitos, dentre eles, não ser notificado nos últimos 12 meses e a infração ser na classificação leve ou média. Portanto, o inciso 2º, a classificação é grave, são 5 pontos, não cabe. Só cometi essa? Não importa. Ela não cabe um pedido de conversão e advertência porque a classificação dela é grave. Aqui no inciso 3º, nós já temos uma problemática muito maior, que é a determinação de uma penalidade na infração gravíssima, já atribui aí, no caso aqui, 7 pontos na carteira, mas, além disso, nós temos a penalidade de suspensão que já é prevista na própria infração. Então, neste caso aqui, você já vai responder um processo de suspensão. E com isso, você pode ter o seu direito de dirigir. Lembrando que o direito de dirigir, eu falo sobre direito porque é uma concessão que o Estado faz para você que preenche os requisitos para conduzir. Então, não existe ali o direito líquido e certo, ou de repente ali um direito que é permanente. Não é. Você pode dirigir durante 40 anos, 50 anos. Se você preencher os requisitos, quando você for renovar a sua habilitação, beleza, tudo certo. Se você não preenche, você não renova. Tá? Porque não é um direito líquido e certo, ele é um direito, é uma concessão do Estado. Se você preencher os requisitos, tudo bem. Se você não preencher os requisitos, você não pode dirigir. Vamos para um exemplo aqui desse último caso, inciso 3º. Se a via permite 60 km por hora, ultrapassar mais de 50% significa passar acima de 90, matemática. Agora imagine uma pessoa dirigindo a 100 km por hora numa avenida urbana. A capacidade de reação do seu motorista diminui, a distância de frenagem aumenta, o risco de morte cresce de uma forma exponencial. E muita gente acaba excedendo a velocidade, se envolve em acidente, depois fica com uma situação bem complicada da sua vida. Eu quero falar aqui para vocês, vou dar um destaque na parte jurídica, vou trazer uma informação que pouca gente sabe. Receber uma multa, ela não significa automaticamente que ela está correta, tá? Existem diversos pontos que precisam ser analisados: a regularidade desse radar, a aferição do equipamento, a sinalização da via, os dados do auto de infração, qual foi a velocidade medida, qual foi a velocidade considerada, quais são os prazos administrativos. Muitas pessoas acabam pagando essa multa imediatamente sem analisar aí a legalidade dessa autuação. Então, se você, por acaso, foi notificado indevidamente, você sabe que você você tem o direito de recorrer, de contestar essa notificação aí para a autoridade, tá bom? Você tem esse direito. Agora, se você cometeu infração, paga a multa, faz o curso de reciclagem, aprende que não pode infringir aí as normas de trânsito para que nós possamos ter aí um trânsito mais humano, um trânsito mais menos mortal. A fatalidade, minha gente, acidente é uma situação em que você não consegue prever, tá? De repente aconteceu uma situação ali absurda que você não conseguiria prever, diferente de sinistro. Quando uma pessoa excede a velocidade, ela assume o risco de que ela pode se envolver aí, se uma velocidade determinada para via de 40, ele passa a 100, ele sabe que não tem condições aí de segurança e ele assume esse risco. Por isso, ele deve ser penalizado com todo o rigor da lei. Agora, se você foi notificado indevidamente, vá atrás aí realmente dos seus direitos, você tem esse direito, conhecimento é poder, eu sempre falo isso, e se você pode, entre com o recurso para que você possa efetivamente requerer aí o seu direito, manter a sua carteira nacional de habilitação. Muitos motoristas profissionais acabam perdendo essa habilitação e, em consequência disso, acabam levando, inclusive, a própria família, a subsistência da sua família. Porque hoje nós temos ali, depois da lei número 13.281, nós temos uma penalidade mínima aí de 6 meses, gente. Então, uma brincadeira como essa, você acaba ficando 6 meses sem poder trabalhar, tá bom?
Hoje nós aprendemos que o artigo 218 aí, ele possui 3 situações diferentes. O inciso primeiro, que é acima de 20%, né, da velocidade permitida. O inciso segundo, entre 20% e 50%. E o inciso terceiro, que tem a penalidade de suspensão do direito de dirigir para quem abusa da velocidade acima de 70%. Não existe radar, gente, perseguindo o motorista, tá? Existe uma legislação tentando reduzir os acidentes e preservar vidas, porque dirigir é um direito, mas também é uma responsabilidade. Eu sou a doutora Sônia Inglatti, esse foi mais um programa E Agora Doutora, e eu espero que vocês tenham aí captado a mensagem e respeito às normas de trânsito acima de tudo. Até o próximo programa. Tchau, tchau!